E muitas vezes a minha fé, a sua fé, ela tem que te levar a estar inconformado com essa situação. Mas a pergunta é, pastor, o que significa a palavra inconformado? A palavra inconformado no dicionário significa revoltado, quem não se conforma diante das adversidades, quem não se resigna ou se submete facilmente. Uma pessoa inconformada, ela bota no coração que ela não vai se submeter à miséria. Ela coloca no coração que ela não vai passar o resto da vida dela mendigando pão todos os dias. Crise todo mundo passa, mas essa crise, ela tem que ser passageira. Ela não pode durar a minha vida inteira. Sim ou não, pessoal? Amém? Então, se você não aprender a desfrutar de uma fé inconformada, ou seja, para onde Deus te leva para o melhor, para onde Deus te leva para uma terra chamada Canaã, aonde manava leite e mel, se você não decide desfrutar dos propósitos da fé, das promessas de Deus, você na verdade vai viver uma vidinha. Essa é a palavra. Sabe, olhe para mim por gentileza, deixa eu abrir os seus olhos com relação ao que eu estou falando. Tem gente que vem para a igreja, sabe, faz as campanhas, aí fala assim, pastor, eu não estou pecando, eu estou vivendo assim, sabe, eu estou vivendo um tempo bom, eu estou em paz, eu estou, pastor, na verdade assim, eu estou conseguindo botar a minha vida toda no lugar. E ela vai ajeitando várias áreas da vida dela. Às vezes ela chega aqui doente, e ela recebe a cura. Ela chega aqui, na verdade, sabe, com problema no casamento, Deus restaura o casamento dela. Ela chega aqui às vezes com problema com o filho, Deus muda a situação do filho dela. O problema é que quando chega na área financeira, ela não é inconformada. Quando chega na área financeira, ela já se conformou. Ela está satisfeita porque Deus só deu a saúde para ela. Ela está satisfeita porque Deus mudou todas as áreas da vida dela, só não mudou a vida financeira. Sim ou não, pessoal? Amém? Mas o inconformado, o dicionário diz que ele não vai se submeter. Aí quando ela vai orar, ela tem medo até de pedir, meu Deus, aumenta o meu salário, meu Deus, muda a minha vida financeira. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, presta atenção, 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia diz que Deus é quem dá o enriquecimento. Deus enriquece, está escrito desse jeito, Samuel capítulo 2, depois você procura. A Bíblia diz, Samuel capítulo 2, que Deus enriquece a quem Ele quer. O problema é que às vezes Deus quer fazer a gente prosperar e a gente não quer. Eu estava dizendo aqui hoje que uma pessoa, para ela pelo menos prosperar, a primeira coisa que ela precisa ter vontade é vontade de prosperar, é vontade de vencer na vida, é vontade de sair dessa vida miserável, dessa vida onde falta tudo, dessa vida onde na verdade ela tem que ficar vivendo à custa dos outros, porque ela nunca pode, na verdade, comprar algo novo. Sabe, as roupas que ela usa são os familiares que mandam para ela de 3 em 3 meses, quando é Natal, que fica todo mundo mais solidário. Então até o Natal, a roupa que ela vai usar, porque foi alguém, um familiar dela mais próspero, que mandou para os filhos, mandou para ela, sabe, e aquela roupa já foi usada várias vezes, e você tem que se submeter àquilo, porque na verdade, você, infelizmente, ainda não está inconformado com aquela situação. Se você não se inconformar dizendo assim, ó, eu não aceito, ou é verdade o que está escrito aqui, ou a minha fé não está valendo nada. Tem gente que não tem coragem nem de fazer isso com Deus, porque acha que vai ofender a Deus, sendo que a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 18 e 19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Você está aqui porque você está ouvindo a Deus, você está aqui porque você está querendo fazer as coisas de Deus, e fazer as coisas de Deus não significa que você tem que viver na miséria, não significa que você tem que morrer mendigando.
o pão à custa dos outros. Eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias, e eu fico vendo assim, sabe, pessoas que prosperaram. Estava dizendo assim, ó, hoje a gente tem condições de ajudar as pessoas. Ele falou assim, eu já passei muita fome, já passei muita necessidade, mas hoje, claro que o que a gente faz, a gente precisa estar expondo para ninguém. Mas ele estava dizendo assim, poxa, quando chega uma pessoa lá, a gente hoje tem condições de ajudar aquela pessoa. A gente tem condições de mandar tal coisa para a pessoa. A gente tem condição de ofertar tal coisa. Por isso que às vezes Deus tem que levar você a prosperar, para você ter condições de ajudar as pessoas. Por que você às vezes é abençoado por um parente próspero? E por que você não pode ser a própria bênção? Por que você fala assim, eu vou abençoar as pessoas? É eu agora é comigo. Agora é com a minha fé. Agora quem vai mandar roupa, eu vou mandar nova ainda. É eu. Eu tenho 12 sobrinhos, pastor. Vou mandar para os 12 2 peças novas de roupa todo final de ano. Por que você não pode fazer isso? Por que só a gente tem que ficar aí nas migalhas? Sim ou não, pessoal? Porque a minha fé, enquanto você estiver conformado, as coisas não vão acontecer. Tem gente que está parado, a vida dela já, aquelas águas, aqueles lagos, não tem correnteza, não segue nem para um lado nem para o outro, está lá. Põe uma água parada para você ver, que até água parada não serve para nada. Agora imagina se uma água parada não serve para nada, imagina a sua vida parada. Eu não me conformo. Jesus, ele veio a essa terra para transformar vidas, para abençoar pessoas. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia ele teve coragem de vir aqui. Teve coragem. Ele não se conformou de ver a humanidade indo para o inferno. Eu não me conformo de ver pessoas hoje, sabe, pessoas que eram para estar prósperas, pessoas que eram para estar bem, e não estão, porque não tem a visão espiritual da fé. Mas quando você passa a ter, quando você passa a perceber o que tem preparado para você, é engraçado que o diabo, ele é o pai da mentira. E se ele conseguir entrar na sua mente e dizer assim, ó, você nunca vai vencer, você nunca vai prosperar, você nunca vai ter condições, você nasceu para morrer na miséria. Tem gente que está dizendo, amém, diabo, é isso mesmo, continua falando. Fica com chorozinho, ah, pastor, porque me humilharam lá no trabalho, ah, pastor, porque minha família me humilha, porque a minha família tinha condição de me ajudar e não me ajuda. Para com isso. É você que tem que ser a própria bênção. É você que tem que subir de nível, porque você vai levar a fé para essas pessoas. Você vai mostrar para essas pessoas, primeiro, como viver a fé, e segundo, como ser uma bênção na vida dessas pessoas. Amém, pessoal? Sim ou não? É engraçado? Coloca para mim aí rapidinho, 2 Reis, capítulo 7. Olha o que está escrito aqui em 2 Reis. Eu gosto desse texto. Esse texto me inspira a ser ainda mais ousado, me inspira a ter ainda mais vontade de vencer. Eu gosto, a partir do versículo 3, meu filho. Aí você foi lá pro... Olha o que diz aqui, ó. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Tem gente que está vivendo a lepra da miséria. Por que é a lepra da miséria, pastor? Porque a vida dela está parada no mesmo lugar. Estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Volta num para o pessoal entender, porque senão o pessoal não vai entender. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. 2. Porém o Senhor, cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia-se fazer isso? Ele disse, eis que o verá com os teus olhos, porém disse, não comerás. Olhe para mim. O profeta Eliseu estava conversando com um dos chefes lá, dos soldados do rei de Israel. E a crise estava tão feia, que tinha gente que estava pensando em matar os próprios parentes para poder comer.
Sabia disso? A crise aqui estava tão feia. Não tinha nem farinha. Por isso que o rapaz que estava conversando com o profeta falou, ó, nem que Deus abrisse as janelas do céu hoje, derramasse tanta farinha, ele poderia alimentar todo esse povo e poderia nos sustentar. E o profeta disse, tu duvidaste contra Deus? Então por que tu duvidou contra Deus? Deus vai mudar a situação desse país. Deus vai mudar a situação de todo mundo que está aqui. Só tem um porém. Tu vai ver e não vai comer e depois vai o quê? Morrer. Olhe para mim. Quando a sua fé ela é conformada, você deixa de experimentar o que Deus pode proporcionar para você. Porque aquele homem, ele se prendeu somente à crise. No versículo 3, começa a mudança. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Eles ficavam na entrada da cidade, porque a lepra era considerada uma doença maldita. Então se achava que quem tocasse leproso pegaria e também morreria e seria amaldiçoado. Então esses 4 leprosos ficavam fora da cidade. Eles ficavam na entrada da cidade mendigando. Quem chegava na cidade, porque as cidades geralmente eram cercadas, eles ficavam pedindo esmola. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. E mandavam para a família e se alimentavam com aquela esmola. Agora presta atenção. Os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Eles sabiam que a situação dele era tão miserável, que se eles ficassem parados na porta da cidade, eles poderiam o quê? Morrer. 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Veja que a cidade estava com fome, não tinha farinha, não tinha comida, não tinha nada. E morreremos aí. Mesmo que eles entrassem na cidade, pedissem ajuda, não teria, porque não tinha comida na cidade. Estava todo mundo morrendo de fome. O que eu estou falando para vocês é verdade. Lê um capítulo antes. Estavam pensando em matar os próprios parentes para poder comer. E se ficarmos aqui, também morreremos. 3 opções. Voltar para a cidade e ia morrer de fome. Ficar lá onde eles estavam e ia morrer de fome. E a terceira e última. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Sabe por que estava tendo fome na cidade? Olhe para mim. Porque lá na frente, do outro lado da cidade, os sírios, eles haviam cercado a cidade para invadir Israel e, na verdade, colocar Israel como seus prisioneiros e escravos. E eles iam tomar aquela cidade, iam tomar todas aquelas pessoas da cidade. Então eles não saíam de lá para plantar, eles não saíam da cidade para comprar, na verdade, ir atrás de mantimentos. Porque os sírios eram o exército mais famoso que existia. Era o exército mais forte que existia. E eles sabiam que se alguém saísse da cidade e o sírio pegasse, seria morto. Então todo mundo com medo ficou dentro da cidade. Só que o tempo foi passando, os sírios não vinham, não invadiam, e eles aqui ficando cada vez mais fracos, ficando cada vez com mais fome, mas não tinham coragem de sair daquela crise. Não tinham coragem de reagir. Eu fico me perguntando por que o rei, por que ele não... O povo falou, olha pessoal, é matar ou morrer. A gente vai contra os sírios. Vai morrer, a gente vai. Mas a gente não se rende. E eles não sabiam que Deus estava com eles, porque o profeta estava lá. Mas eles não davam ouvidos ao profeta. Quando você vem aqui, você não dá ouvidos ao que a gente está ministrando. Você não dá legalidade, você não acredita. Não adianta. Deus pode falar com você, mas você se conforma em morrer na miséria. Sabia que tem um texto na Bíblia? Me escute. Que diz, crede nos seus profetas e prosperarei. Sabia disso? Olha o que a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperarei. Se quiser ir aqui para a sala, tem o ar-condicionado, tá ligado, tá? Alguma obreira pode ajudar também, se quiser, porque eu acho que é o calor incomoda. Viu? Então olhe para mim, pessoal. Crede nos seus profetas e prosperarei. Tem gente que tem que aprender a ter mais fé na palavra. Tem gente que tem que aprender a saber que ela veio aqui, Deus deu a direção para ela, e se ela crer, ela obedecer, Deus vai tirar ela dessa vida miserável. Mas ela fica, não é para mim, pastor. Não é, pastor. Deus falou com outra pessoa hoje, mas não foi comigo ainda não. Ainda não chegou minha hora. Quer dizer que você vai morrer dentro da cidade? Porque você vai se acovardar? Quer dizer que 4 leprosos tiveram condição de prosperar e você não tem condição de prosperar? Me escute, por gentileza. Olha só. Então eles, os 4
leprosos, eles tomaram uma decisão. Vai lá, meu filho, põe no versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Somente os 4 leprosos, não foi a nação. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Imagina os 4 leprosos. Nós vamos chegar, a gente vai morrer, mas não tem jeito. Se a gente ficar lá, a gente vai morrer. Porque provavelmente eles devem ter ido se arrastando. Um foi dando força para o outro. Um foi dizendo, ó, não olha para trás não, vamos até lá. Olha, não desiste não, está cansado, está doendo a lepra, está incomodando, está fedendo. Não desiste não, vamos até lá. Porque se a gente ficar lá, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer com todo mundo. Vamos arriscar, eles vão matar a gente, não tem problema, vamos lá. E eles foram. Pelo menos coragem para tentar eles tiveram. E para surpresa de todo mundo, quando eles chegaram lá, no acampamento dos sírios, o que era que tinha? Nenhum soldado dos sírios. A Bíblia fala que eles ouviram um som, como se Israel tivesse se juntado com outras nações e tivesse vindo com um exército mais forte contra eles. Sabe por quê? Porque quando Deus está com a gente, quando Deus está direcionando a minha vida, quando Deus realmente já prometeu, já me deu uma visão sobre aquilo, eu posso ir, eu posso confiar, porque os anjos espiritual está trabalhando ao meu favor. 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios, olha só, ruídos de carros e ruídos de cavalo, como ruídos de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios que vieram contra nós. Eles pensaram que Israel tivesse se juntado com outros reinos. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, ou seja, ali já no amanhecer, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram e salvaram sua vida. O que foi que eles deixaram no arraial? Os seus cavalos, os seus jumentos e muito mais coisa. Vai, meu filho. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e fizeram o quê? Fizeram o quê, gente? Viram? Eles iam morrer de fome, sim ou não? Não era o problema da fome. A primeira coisa, quando eles chegaram no arraial, a primeira tenda que eles entraram, eles logo acharam comida. Olha só, presta atenção o que vai acontecer com esses leprosos agora. Eles comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e roupas e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Olhe para mim. Quando Deus está sobre o controle da nossa vida, Ele não só supre a nossa necessidade, como Ele vai fazer duas coisas a partir daqui. Duas coisas. Ele vai te dar abundantemente aquilo que você pediu. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para que eu tivesse vida, e vida em abundância. Abundância é tudo que sobra, é fartura. Por isso que eles comeram, beberam, tinha prata, tinha ouro, as tendas, tinha os animais, tinha os jumentos, tinha tudo para eles. Eu não vou ler mais, mas sabe qual foi o fim da história? Esses 4 leprosos. Isso, deixa eu ler aqui, porque é aquilo que eu estava falando no início, porque às vezes você duvida do que eu falo aqui. E quando eu digo para você que você tem condições de ser a própria bênção, acredite no que eu estou falando, mas acredite mesmo, porque eu não acredito que você não tem mais condições do que 4 leprosos para vencer na vida, a não ser que a lepra esteja na tua mente, a não ser que a deficiência esteja aqui, ó. Eu não acredito, pastor, sinceramente. O senhor está falando aí, o senhor está quase esperneando, o senhor está dando pirueta nesse altar, o senhor me traz aqui toda terça-feira, mas eu não consigo, aí fica difícil. Porque eu não acredito que uma pessoa que ela não tem condições de enxergar isso aqui e falar assim: isso é para mim. Era isso que estava faltando chacoalhar, pastor. Estava faltando mudar o meu espírito, estava faltando mudar a minha visão, estava faltando uma direção. Pronto, você já encontrou. Agora, olha só, eu quero que você põe na cabeça de vocês, põe na sua cabeça assim, ó,
até o final do ano, eu vou ser a própria bênção. Põe na sua cabeça isso. Olha o que vai acontecer. Presta atenção. Então disseram um para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calarmos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Sabe o que eles fizeram? Eles estavam lá comendo, estavam lá bebendo, usufruindo de tudo que eles haviam conquistado. E aconteceu uma coisa: eles lembraram do rei. Eles lembraram de toda a nação de Israel. Sabe o que aconteceu aqui? Os 4 leprosos voltam, avisam o rei manda uma comitiva na frente, que o rei tinha que se proteger, claro. A comitiva chega na frente, a comitiva realmente comprova que a cidade estava vazia, que tinha ouro, que tinha prata, que tinha comida, que tinha bebida, que tinha os animais, que tudo estava lá e tinha alimento para toda a cidade. E depois eles pegam tudo dos sírios e trazem para a cidade e matam a fome de todo mundo e suprem a necessidade de todo mundo. Sabe por quê? Porque aqueles 4 leprosos, eles se tornaram a própria bênção. Eles não se beneficiaram apenas. Quando você quer prosperar, eu sempre falo isso aqui, porque isso aqui tem que ser uma verdade na nossa mente. Quando você quer prosperar e você pensa só em você, provavelmente você nunca vai prosperar. Sabia disso? Você pode ter uma leve, momentânea degustação da prosperidade, mas logo você não vai ter condições de prosperar. Porque a prosperidade que vem do alto, a prosperidade que vem de Deus, é uma prosperidade que Deus supre a tua necessidade, e você logo pensa nos outros, para também abençoar as pessoas que estão próximas a você. Sim ou não, pessoal? Amém? É você que vai agora abençoar a vida dessas pessoas. É você que vai agora estender a mão e dizer assim: olha, eu posso, eu tenho condições de te ajudar. E eu vou te ajudar. Olhe para mim. Mas você tem que sair daqui crendo que essa prosperidade, ela é para mim e para você. Quem foi que fez os sírios fugirem daquele arraial? Quem foi, pessoal? Foi Deus, não foi? Sim ou não? Só tem um detalhe: se os 4 leprosos tivessem ficado lá parados, Deus teria agido? Fala, gente, pelo menos para dizer que você está crendo no que eu estou falando. Se os 4 leprosos tivessem ficado lá, porque quando a situação está difícil é assim que a gente fica, né? Reúne toda a família e fica lá batendo. Rapaz, a situação está difícil, o país, né? Já tentei lá pedir um aumento de salário, não tem condição, realmente. Vou ver se amanhã eu acordo cedo e faço alguma coisa, né? Vamos ver se vai dar certo, né? E a pessoa fica, e ela vai se apoiando cada vez mais nas mentiras que o diabo vai colocando na mente dela. Agora aqueles 4 leprosos, foi o que eles fizeram? Eles levantaram. Disse: ó, todo jeito a gente vai morrer, vamos arriscar. Por isso que eu digo, toda ação na terra provoca uma reação aonde? No céu. Tem gente que está igual os 4 leprosos aqui, ó, e está orando assim: meu Deus, vai lá, Jesus, tira os sírios e manda um anjo vir me avisar aqui. Quando o anjo chegar aqui e dizer que não tem mais nenhum sírio, que está tudo lá, eu vou lá. Se fosse por isso, não precisava de fé, então. Porque a fé, ela é para ser usada nos momentos mais difíceis. A fé, ela faz eu visualizar o que eu não estou vendo. Os sírios estão lá, estão. Mas se eu tenho a fé, Deus vai me dar condições de vencer sobre os sírios. O que está faltando para você levantar? O que está faltando para você começar a ter atitude? Porque não adianta querer culpar o pastor, querer culpar a campanha. Eu já falei aqui e vou finalizar falando isso. Olha para mim. Tem gente que está tão cheio
tão cheio de crédito com Deus, porque já fez tantas campanhas aqui com o pastor André, com a pastora Shirley. A pessoa é da fé, faz campanha, busca mesmo, ora forte na hora que é para orar, às vezes até jejua. A pessoa está fazendo tudo. A única coisa que ela não está fazendo é o quê? É agir. É só o que está faltando. Você sabe que a fruta, ela tem um tempo, né? Primeiro ela fica verde, depois ela fica o quê? Madura, e depois de madura ela fica o quê? Fala, gente. Ela não apodrece? Quando ela apodrece, presta para alguma coisa. Tem gente que está apodrecendo, porque está passando o tempo dela agir, está passando o tempo dela começar algo. O inconformado, geralmente, ele vai fazer algo que ninguém nunca fez. Os leprosos fizeram algo que ninguém teve coragem de fazer. Por isso que a situação deles mudou. E eu não quero. Tem gente que, sabe, ama ouvir os testemunhos. As pessoas contam que, ai pastor, mas não quer ser o próprio testemunho. Tem gente que fica... Olha pastor, é muito forte o que acontece na igreja, mas nunca subiu no altar para contar um testemunho, porque nunca teve uma atitude de fé, não tem uma experiência para contar de fé com Deus, porque nunca teve coragem de agir. Se você não fizer isso, a partir de hoje, eu tenho que ser sincero, eu quero te ajudar. Você provavelmente está levando o teu futuro a viver preso e amarrado e atrelado aos problemas. É uma vida miserável. Mas se você começar a reagir, começar, sabe, a se mover, começar a pensar, começar a perceber o que você vai começar a fazer. E você nunca pode esquecer que Deus está com você. Sim ou não, pessoal? Porque Ele está esperando você começar. Desculpa, Ele está esperando você levantar, começar a andar. E aí sim, Ele vai mandar os anjos, o exército espiritual ir à frente, eliminando os sírios, te preparando para um lugar de paz e prosperidade. Como Jeremias 29:11, que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são de paz e prosperidade. Amém, pessoal? Diga graças a Deus.